nossos alunos, os nossos projetos. Eu quero acolhê-los de uma maneira muito especial e acolher os nossos pais e alunos novatos. Quero dar boas-vindas. Não sei se eu já me encontrei com todos vocês na época da matrícula. Gostaria muito de conhecê-los, de vê-los mais de perto. Mas eu quero acolher com muito carinho a senhora a Márcia e o Edilson, o pai do Arthur, do 9º ano. Se já estiverem na telinha, por favor, dê um alô, um ok. Acolhemos também a Daiane e o Luciano, o pai do Natan, também do 9º ano. A Silvia e o Jeremias, o pai da Nicole, também do 9º ano. Acolhemos a Kathleen e o Irval, os pais do Irval e do Daniel Tavares, também do 9º ano, e o Irval da 2ª série do ensino médio. Sejam bem-vindos. A Karina e o Aleir, pais do João Miguel Bastos, do 9º ano. A Rosinei e o Mauro, pai do Mauro André, também do 9º ano. Cadê? Ah, está ali. Que bom, Karina. Acolhemos os alunos, os pais dos alunos da 1ª série do ensino médio, a Edna e o senhor Otávio, pai da Ana Isabela. A Elvânia e o Alberto, pai do Diogo Vieira. A Rutilene e o Valmir, pais do Enzo Dutra, a Daiane e o senhor Anselmo, pai do Guilherme Evangelista, a Neide e o senhor Jeová, pai da Letícia de Araújo, a Tatiane e o Diego, o senhor Diego, pai da Maria Eduarda, e a Eliane, o senhor Denilson, pai do Vinícius, todos esses da 1ª série do ensino médio. Nós os acolhemos com carinho, com alegria. E acolhemos também a senhora Ustersânia e o senhor Miguel Mariano, pai do Miguel Mariano, da 2ª série do ensino médio. Está ali. Sejam vocês todos bem-vindos, acolhidos, para caminhar conosco neste ano de 2021. Se Deus quiser, podemos conversar pessoalmente, estar juntos novamente. E eu gostaria de convidá-los, antes dessa reunião, para um momento de reflexão, de oração. E gostaria, queridas famílias, de rezar com vocês o versículo do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridas famílias, todos nós vivemos este momento de pandemia, de tantas dificuldades, de desafios, de medo, de ansiedade. Uns mais, outros menos. Uns mais atingidos, outros menos atingidos. Mas é uma calamidade que afeta todos nós, que afeta nossas famílias, que afeta nossos alunos. E Deus hoje nos convida: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Isso nos conforta, queridos pais, porque sabemos que Deus não abandona o seu povo. Deus caminha conosco. Não é porque nós cremos em Deus, que nós buscamos a sua face, que estamos livres dos desafios, dos problemas, das dificuldades. Mas sabemos sim, queridas famílias,
E é porque cremos em Deus que teremos forças, teremos serenidade para superar esses desafios, para superar essas dificuldades, para caminhar com mais serenidade, com mais confiança. Eu quero convidá-los nesta noite a esse momento de reflexão e, sobretudo, de confiança no Deus que não nos abandona, no Deus que nos aconchega com o seu amor de Pai, no Deus que nos acolhe, no Deus que nos livra, que nos ajuda. Queridos pais, Deus é Pai, e como Pai, Ele cuida de cada um de nós. Então, quero convidá-los a rezarmos juntos a oração que Jesus nos ensinou, a oração na qual nos colocamos como filhos e filhas, que precisamos da proteção desse Pai, que precisamos do aconchego, das bênçãos, da ajuda deste Pai, que está sempre atento às nossas necessidades. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor Deus derrame sobre a casa de vocês, sobre cada família, as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com as bênçãos de Deus, vamos dar continuidade à nossa reunião. Com a palavra, o nosso coordenador, Fernando Condes. Boa noite, queridos pais, professores que nos acompanham aí, os alunos também que estão logados, estou vendo que alguns já até comentaram ali, né? Então, hoje vamos fazer nossa reunião voltado para pais e alunos do 9º ensino médio e vamos tratar um pouquinho da parte pedagógica, né? De aula online, sistema híbrido, as ferramentas pedagógicas, as avaliações. Mas antes de eu tratar com vocês das partes pedagógicas, queria explicar como que vai funcionar essa nossa reunião para ficar bem organizada. Primeiramente, vocês estão numa sala de aula virtual, uma reunião virtual pelo Google Meet, que é o mesmo ambiente que seus filhos assistem aula. Nós estamos em sala de aula e vocês em casa. Então, esse é o ambiente que a gente usa para transmitir nossas aulas. Assim como nós podemos fazer uma reunião, nós também podemos transmitir uma aula. Então, é até interessante, nós escolhemos usar essa ferramenta para que vocês, quem não conhecia ainda, né, se familiarizar com a nossa sala de aula virtual. Tá? O Edilson vai falar um pouquinho sobre o momento, sobre o decreto municipal que nos obrigou a voltar somente para a aula online, sobre as nossas aspirações em relação a retornar ao sistema híbrido. Depois eu vou falar as partes pedagógicas e a Divina vai encerrar algumas colocações. Assim que todos nós três falarmos, a gente vai abrir para os pais fazer pergunta, questionamento, pode ser pelo microfone de vocês, nós estamos te ouvindo, tá bem? Pode ficar à vontade de ligar a câmera, se não quiser também não tem problema, pode ser pelo chat, a Isabela lê e nos passa, tá bem? Então, assim que o Edilson e a Divina terminarmos nossas falas, nós iremos abrir um espaço para que os pais participem conosco, certo? Queridos pais, mães, alunos que estão conosco, professores, professoras, boa noite a todos. Eu quero pegar a introdução da nossa diretora, irmã Diná, quando ela fala que o nosso desejo era que cada um estivesse aqui conosco, presencialmente, como já fizemos tantas e tantas vezes. Mas todos vocês já sabem, porque isso é amplamente noticiado, que nós estamos em lockdown no município de Uruaçu. Aliás, diga-se de passagem, não só em Uruaçu, Niquelândia está assim também, cidades circunvizinhas também estão passando pela mesma situação que nós. Em virtude disso, e eu quero aqui fazer um breve apanhado de como nós nos preparamos para que estivéssemos agora prontos para receber os seus filhos aqui. Desde o ano passado, a escola vem se organizando, vem se preparando
não só fisicamente, mas também na preparação dos seus profissionais, dos seus professores, para que nós pudéssemos receber aqui seus filhos e vocês para as aulas presenciais. Esse é nosso desejo, nosso anseio. Mas, infelizmente, nós estamos num momento de aumento da pandemia, de contaminação do vírus, e isso obrigou as autoridades de saúde do município, as autoridades jurídicas também, a tomarem uma atitude que foi o lockdown. A escola, é claro, como membro da comunidade, como instituição de respeito que é, com um vínculo cristão também, sabe da importância de ser solidária, também de cooperar com esse momento. Então, nós acatamos, evidentemente, o lockdown. Também, antes que alguém me pergunte, nós estivemos reunidos também com promotores, com juízes, perguntando essa situação. E todos foram unânimes em pedir que nós entendêssemos esse momento. Então, a você pai, a você mãe, que às vezes pergunta assim, mas a escola não poderia entrar com uma ação, por exemplo, judicialmente nessa questão? Poderia, mas o momento não é propício. Goiânia, por exemplo, que fez a mesma proposta, está sob júdice e a questão é muito séria. O problema é que no estado de Goiás, nós já não temos mais UTIs à disposição. Já não temos mais leitos suficientes para acolher os que estão gravemente afetados pelo Covid. Hoje, conversava com a nossa diretora, nós vamos abrir aqui o hospital, o Estado vai abrir o hospital aqui em nossa cidade para enfrentamento do Covid. Era para ser inaugurado dia 8 e, infelizmente, ainda não foi. Não é? E até liguei hoje para as autoridades do município, liguei para alguns amigos ligados ao governador e pedi que fosse agilizado isso, porque nós precisamos deste hospital funcionando. Pois bem, pais, diante dessa situação toda, nós estamos, portanto, em lockdown e a escola está funcionando com o ensino à distância. E assim vai ser até que nós sejamos autorizados a voltar para o formato híbrido. A escola se organizou, se preparou. Quem esteve aqui sabe o quanto nos preparamos para receber com segurança os seus filhos. Todo o protocolo de biossegurança foi feito e realizado, e nós o seguimos à risca, com várias presenças aqui da vigilância sanitária, do secretário de saúde também do município. Tudo estava pronto. Mas então, nós nos sentimos preparados. Quando formos autorizados a voltar, seus filhos estarão aqui conosco. E assim, nós daremos prosseguimento ao ensino híbrido em nossa escola. Certo? Dito isto, caro pai, cara mãe, eu sei que vocês têm perguntas e têm questões ligadas à parte pedagógica. O nosso coordenador pedagógico, Fernando, vai nos colocar a par de como será todo o nosso caminho e depois vocês terão tempo, evidentemente, para tirar as suas dúvidas. Então, eu fiz uma pauta aqui, fiz uma colinha também, pai, isso aqui no meu celular, para falar um pouquinho para vocês sobre as aulas online, né, a parte pedagógica. Então, eu fiz algumas pautas que eu quero tocar, e a primeira coisa, algumas orientações para pais, para alunos que estão em aula, para os pais orientar os alunos em casa sobre as aulas online. Primeiramente, a aula online acontece em um ambiente virtual, é uma sala de aula virtual, mas não deixe de ser uma sala de aula. E como sala de aula, alguns padrões têm que ser cumpridos, né? Alguns padrões pedagógicos, disciplinares. E para fazer o controle dessas aulas, a coordenação, ele sempre está fazendo a frequência. Professores de coordenação fazendo frequência. Mas como a coordenação faz essa frequência? A coordenação faz a frequência entrando na aula, muitas vezes sem nem o professor ver, né? Entra na aula, vai lá onde estão os participantes da reunião, e faz a frequência em cima do número daqueles participantes que estão logados. Então, uma coisa que dificulta muito são alunos que entram com apelidos, pseudonômios, né? E aí dificulta muito para a gente. A gente vai orientando eles, é verdade que no ensino médio não tem muito esse problema, no nono ano tem um pouquinho mais, mas a orientação é que eles não coloquem apelidos, não coloquem nomes falsos, que coloque o próprio nome no perfil que ele vai acessar a aula. Para que eu possa acessar a aula e ver igual eu estou vendo aqui. Eu estou vendo o Daniel Vaz, a Fabrícia Vicentini, o Israel Júnior, a Vanessa Ávila, a Vilma Santos. Então eu sei quem está na reunião e eu quero saber quem está na aula.
até para que a coordenação tenha um controle, o aluno que não está assistindo a aula, a gente liga para os pais, avisa, e aí fica muito mais claro, né, o processo. Então, a primeira orientação é quanto ao nome no perfil, tá? Tem alguns alunos que colocam o nome do pai, da mãe, que entra com o e-mail do pai e da mãe, né? Nesse caso, é só o aluno se identificar. Entra com o e-mail do pai ou da mãe e se identifique no chat, tá? Aí ele vai se identificar no chat, não tem problema. Agora, colocar apelido aí não pode. Colocar nome que não identifica ele não pode. Lembrando que ali é uma sala de aula e frequência tá sendo feita, tá bom? Outra orientação é quanto ao horário na aula, pessoal. A orientação que a coordenação dá para os professores é que espere 10 minutos para começar as aulas a partir do início do horário marcado. 10 minutos é um tempo hábil, porque tem alunos que estão com problema de internet, tem outro que pode ter um problema de energia, né? Tem outro que pode se atrasar um pouquinho, mas 10 minutos é um tempo bom, tá? Depois disso, o professor começa a aula, e aí vai usar um recurso, vai compartilhar um PowerPoint, vai dividir a tela, os recursos que nós podemos usar nesse tipo de reunião. E muitas vezes não vê o aluno querendo entrar. E tem aluno que quer entrar no meio da aula. Não pode. Na sala de aula física, o aluno não entra no meio da aula, tá? Ele não entra, ele não pode entrar no meio da aula. Então, não pode entrar também aqui. O professor está dando aula, começou às 7h10, ele não pode chegar às 7h30 para entrar. É lógico, tem situações e situações, né? O aluno pode pedir para entrar, o professor aceitar, se ele estiver ali vendo, mas em outros casos ele não vai ser aceito naquela aula. Não porque o professor não quer, porque às vezes ele está compartilhando a tela. Então, a orientação é que ele entre no horário correto, tá? Assista a aula e assim que a aula terminar, ele deslogue, tá? Porque acontece muito, por exemplo, de aluno ficar logado na aula. O que a gente entende? O aluno só logou para o nome dele estar apresentando na aula. Às vezes está dormindo, já aconteceu o caso de aluno logar e jogar a bola, né? E assim por diante, tá? Então, essas situações a gente vai evitando com isso, tá bem? Deixa eu olhar aqui as colocações da aula. Conversa em sala de aula, nono ensino médio, a gente não está tendo desse tipo de problema, né? Então temos muito problema relacionado à conversa em sala de aula, mas é bom falar que a sala de aula não combina com conversa, seja ela física ou virtual, tá bem? Sala de aula não combina com conversa, tá? Então, não pode ter conversa. A orientação é que fique como vocês estão agora, todos com o microfone desligado, ouvindo somente o professor, um falando por vez. Existem alguns recursos, por exemplo, existe o recurso de levantar a mão, existe o recurso de usar o microfone, de falar no chat. Então, sim, muitas vezes não bem usado, não bem colocado, mas alguns recursos vão ser para que o aluno participe, tá bem? Mas é interessante que eles fiquem com o microfone desligado, ouvindo o seu professor e participe no momento que tiver uma dúvida, que for chamado pelo professor, que estiver na hora de participar dessa aula. Então, para que seja organizado. Tarefa de casa. Queria falar um pouquinho sobre tarefa de casa. Lógico, a gente fala um pouquinho com mais afinco no Fundamental 2, mas a tarefa de casa no ano de ensino médio é muito importante. A gente não coloca tanto afinco, porque a gente entende que o aluno é mais maturo para isso, tá? Mas os alunos, é interessante que eles façam as atividades de casa, até porque daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de avaliação, e as atividades remotas também são avaliativas. Então, os professores estão dando a aula, mandando atividade, manda no grupo, fala durante a aula. Tem professor que está usando diversos tipos de ferramentas, tem professor que tira foto do quadro e manda no grupo, outro professor simplesmente manda a mensagem, o outro manda a tarefa online no link. Os alunos têm que acompanhar. Esse dia eu estava até conversando com a mãe, falando que é muita informação. Verdade, tem muita informação junto, só que o aluno tem que filtrar isso, o aluno de ensino médio tem que conseguir fazer essa filtragem dessas informações, tá? Se tiver tendo dificuldade em relação a isso, pode pegar uma agenda e anotar as tarefas, fazer uma anotação diária, se organizar. Então é interessante que o aluno organize a informação que está sendo passada para ele todos os dias e faça o seu horário de estudo, tá bem? Estudo autônomo, isso aí faz parte do aprendizado. Outro dia eu conversei com a mãe, ela me falando assim, não, mas tem muita informação. Na verdade, gente, o aprendizado, a sala de aula é muita informação. A diferença é que agora está indo no grupo de WhatsApp. Mas se o aluno estiver em sala, tendo 6 aulas,
ele tem informação constantemente. Só que agora a gente está passando no grupo do WhatsApp e eles têm que organizar essa informação para não se perderem nisso. Bem? Falar um pouquinho também das metodologias ativas que o colégio está usando, porque quando a gente implementou o projeto de ensino híbrido, isso eu já falei na primeira reunião, o ensino híbrido, ele não é somente um dia tem aula no colégio, o outro dia tem aula em casa. Não, isso não é ensino híbrido, né? A gente... O microfone está com problema? Está conseguindo ouvir, Isabela? Espera aí só um pouquinho, pessoal. Parece que o áudio está... Não, mas... Você está ouvindo, Isabela? Está normal? O áudio está bom? Está normal o áudio? Tá? Quem tiver com algum problema de áudio, faça o seguinte, saia da reunião e volte novamente. Se não tiver ouvindo direito, saia e retorne para a reunião, que eu acho que o áudio dá uma melhorada, porque aqui, para a gente que está logado, o áudio está certo, tá bacana. Então pode ser isso, tá bom? Então, pessoal, eu estava falando das metodologias. O sistema híbrido, ele não é simplesmente a gente ter um dia aula na escola e outro dia aula em casa. Não, não é isso. O sistema híbrido muda um pouquinho a forma secular de ensino que nós temos, né? E algumas metodologias também têm que ser adotadas, porque senão não tem por que ser híbrido. E o colégio está adotando algumas metodologias chamadas metodologias ativas. Quais são elas? Ensino por projeto, gamificação, sala de aula invertida. Essas práticas, elas melhoram, no caso, o aprendizado do aluno. Então, nós temos hoje projeto de lógica, projeto de educação financeira, projeto literário, isso o Fundamental 2, né? Temos a gamificação também no Fundamental 2, o próprio Eureka, até o 9º ano, é um game onde o aluno vai fazendo e passando de fase. Estamos trabalhando com sala de aula invertida. Hoje mesmo eu dei um segundo passo numa aula de sala de aula invertida. Eu trabalhei com a segunda série de ensino médio, provavelmente alguns pais logados da segunda série de ensino médio e alguns alunos. Então a gente trabalha primeiro o estudo autônomo, para depois trabalhar a explanação, para depois trabalhar a resolução de problema, que é outra metodologia ativa. A própria resolução de problema, o SAS trabalha muito em cima disso, é uma metodologia ativa. Então a gente junta essas três partes, né? O estudo autônomo, a explanação do conteúdo e, por fim, a exposição de problemas. É uma metodologia ativa. Então, o colégio está trabalhando com essa metodologia porque é dentro da nossa proposta. O ensino híbrido veio para ficar e nós não estamos fazendo isso somente pela pandemia. Lógico, quando essa pandemia acabar, espero que seja breve, nós voltaremos para a sala de aula física. Nós continuaremos trabalhando com metodologias híbridas, porque a tecnologia está aqui para nos ajudar. E nós temos um sistema de educação que é circular e que é arcaico. A verdade é essa, só que o CNSA tomou um passo à frente em trabalhar com metodologias e ferramentas tecnológicas que nos ajuda a otimizar o aprendizado. Tá? Então, a gente está trabalhando com essa metodologia. Por que eu estou enfatizando isso? Porque, às vezes, os pais não entendem como que o professor, sem ter dado o conteúdo, passa para o aluno fazer uma atividade. Né? Então, às vezes, tem um questionamento assim. Nossa, Fernando, o professor X, ele não deu o conteúdo. Ele passou para o aluno fazer uma atividade, mas o planejamento dele é a sala de aula invertida. Primeiro o estudo autônomo, depois a explanação do conteúdo. Qual que é o objetivo básico disso? É que o aluno não chegue na sala cru de tudo. Que o professor não seja o único detentor do conhecimento. Nós estamos na era da informação, né? Elas têm informações demais, às vezes até se perde com tanta informação. Tá? Muitas delas falsas, muitas delas erradas, mas vivemos na era da informação. Então, o aluno não tem por que chegar na sala de aula sem saber o que ele vai estudar. Então, a sala de aula invertida, ele acaba com esse problema. O aluno já chega lá com algumas dúvidas e sabendo exatamente o que vai estudar, o que ele quer aprender. As ferramentas pedagógicas que nós estamos usando, e aí são várias. Por que a gente usa várias ferramentas pedagógicas? Porque cada matéria, cada disciplina tem uma necessidade diferente. Só para dar um exemplo para vocês, como professor de física,
eu não posso avaliar meu aluno só com a prova objetiva, só de marcar X, vamos dizer assim claramente. Eu preciso que o aluno mostre para mim que ele sabe fazer um ou outro cálculo. Então, como que eu vou avaliar num instrumento que é só objetivo? Não tem como. Professor de redação, por exemplo, se não estiver enganado, a Gisele estava logado na aula, ela não pode corrigir uma redação e ficar corrigindo uma redação que o aluno tirou foto e mandou no WhatsApp. Bem, uma pode, né? Mas 200. Não tem como. Então, a gente trabalha várias ferramentas que dá possibilidade do professor dar o feedback, e essa é a palavra-chave. Quando, às vezes, o pai questiona por que tantas ferramentas, por que atividade no SAIS, por que atividade do SuperPro, por que atividade escaneada, por que atividade no Google Classroom, é porque nós precisamos dar o feedback. A Gisele está me ouvindo ali. É porque nós precisamos dar o feedback. E cada professor tem uma necessidade de feedback diferente, porque são áreas do conhecimento diferente. O próprio nome já fala. Então, o feedback de produção textual, ele não vai ser igual ao feedback de matemática. O feedback de matemática não vai ser igual ao feedback de história do professor Israel, que também está me ouvindo. Então, cada professor está se adaptando à ferramenta que lhe ajuda mais e que ajuda também o próprio aluno. Por isso, várias ferramentas estão sendo usadas. Eu citei algumas, né? O Google Classroom, o Portal SAS, o SuperPro, até o WhatsApp está sendo usado, né? Lógico, de forma informal, para mandar foto, para mandar um feedback para o aluno, mas nós estamos usando o que podemos, né? E o que nós temos em mãos. E não são poucas, são várias. O objetivo disso é otimizar o aprendizado, otimizar o feedback. Porque o que a gente mais nos preocupamos como instituição é o feedback para o aluno. Tá? O aluno ele tem que ser protagonista do seu estudo, então ele tem que ter o feedback do professor, que é, na verdade, um orientador, né? Um tirador de dúvida. Esse é hoje em dia, o maior papel do professor é tirar a dúvida do aluno. Bem, agora como diz o outro, eu molhei o bico, né? Então agora eu cheguei na parte mais relevante da reunião, que é explicar para vocês como que vai funcionar as avaliações, certo? De antemão, tudo que eu vou falar aqui para vocês, depois vai ser feito uma orientação, eu vou fazer a orientação em formato imagem, vou mandar nos grupos do WhatsApp para os pais estarem cientes como que vai funcionar o sistema de avaliação. Pois bem, na nossa proposta híbrida, as nossas avaliações também adotam o tipo de híbrido, né? Então, nós temos atividades avaliativas online e atividade presencial, tá? As atividades avaliativas online, todas elas formam um portfólio que valem de 0 a 10. Então, um instrumento de avaliação que vale de 0 a 10 é o portfólio de atividades online. Por isso, a importância do aluno fazer, devolver para o professor, fazer na hora certa, porque toda atividade é avaliativa. E no final do bimestre, o professor soma essas notas e dá uma nota de 0 a 10 para o aluno em cima daquelas que ele entregou e que foi corrigido. Então, o primeiro instrumento é um portfólio de atividades online. Essas atividades são feitas em diversas ferramentas, que eu falei agorinha. Mas as três principais é o próprio sistema SAIS, que tem onde o professor elaborar a atividade dele, o portal do SuperPro, que é dentro da plataforma SAS, e o Google Classroom, que o professor envia a atividade. Tá? O segundo instrumento de avaliação é uma avaliação obrigatoriamente presencial. E eu estou frisando a palavra obrigatoriamente, porque ela tem que ser feita presencial de acordo com o nosso regimento, que está aprovado, né? Aí, Fernando, e agora? Bem, agora é o seguinte, essas avaliações, elas estavam previamente marcadas para começar a partir da segunda quinzena de março, mas elas foram postergadas. Nós só soltaremos o horário de avaliação para abril, tá? E vamos esperar que a situação melhore e que a gente consiga voltar ao sistema híbrido no mês de abril. Se chegar no mês de abril e esse sistema postergar, aí nós vamos ter que repensar essa avaliação presencial. Tá? Nós estamos crentes que
que iremos voltar. Então, assim, sem nenhuma precipitação, nós estamos já preparados para isso, né? Nós queremos avaliar o aluno presencialmente, mas a gente está sem precipitação, deixando para abril o instrumento presencial. Lembrando que para o ensino médio, tá? Essas avaliações serão feitas para todos os alunos ao mesmo tempo, mesmo aqueles que optaram por assistir somente aula online, tem que vir fazer a avaliação presencial. Vai ter um horário de avaliação, eles verão, farão na quadra, a quadra está já organizada para fazer avaliação distanciados, né? E eles farão lá, tá bem? Ensino médio. Para o nono ano é um pouquinho diferente, porque eles fazem o rodízio de aluno, nono A e nono B. Então, no dia da avaliação presencial, o aluno que estiver na sala está fazendo o instrumento presencial. A turma que estiver em casa está fazendo avaliação online para compor o portfólio de nota online. E na próxima aula do professor, inverte isso. A turma que estava em casa fazendo o instrumento online vai estar em sala fazendo a prova presencial, tá bem? Outra prova, é lógico, né? Outro instrumento, né? Uma prova diferente. Já tem aluno perguntando, é a mesma prova? Não, não é a mesma prova, tá bem, queridos? Outra prova do mesmo conteúdo, com o mesmo nível de aprendizado e objetivo de aprendizado, tá bem? No sexto ao nono será assim. No ensino médio, todos farão a prova presencial no mesmo dia, lá na quadra, dispostos e espalhados, tá? E no contraturno, isso, o Edilson está me lembrando aqui, as provas do ensino médio é no contraturno. A gente já tem algum tempo que a gente não pega a aula para dar prova, justamente para não atrapalhar a grade curricular. As provas deles é feito todas no contraturno, marcada previamente, tá bom? Ainda no ensino médio, primeira, segunda e terceira série, tem a nota do simulado SAIS-ENEM. Eu queria falar com ênfase do simulado SAIS-ENEM. O ensino médio, ele é propedêutico, ele é preparatório para os vestibulares, tá? Preparatório para o Enem. No ano passado, a terceira série do ensino médio fez 8 simulados SAIS-ENEM. Não, a terceira série não, o ensino médio todo. Foi disponibilizado 8 simulados SAIS-ENEM. É lógico, a primeira série poucos participaram, a segunda série um pouco mais, e na terceira série a participação foi quase 100%, porque eles estão em ano de Enem, né? Então eles ficam um pouco mais preocupados. Só que esse ano também vai ser disponibilizado para a primeira, segunda e terceira. E essa nota do simulado SAIS-ENEM vai compor a nota deles, bimestral. Então eles são obrigados a fazer o simulado SAIS-ENEM, tá? O primeiro simulado SAIS-ENEM é totalmente digital, ele já está marcado para o dia 23 e 30 de março. Então, agora, nesse mês, é o primeiro simulado SAIS-ENEM. Ele começa do dia 23 e vai até o dia 25, e depois do dia 30 até o dia 1º. São 3 dias para os alunos fazerem a prova. E o aluno pode entrar lá e eles têm 5 horas e meia para fazer a prova, tá? Os alunos que estão me ouvindo conhecem essa prova, sabem que é nos moldes do Enem. Ele simula realmente o Enem, tanto que quando a gente aplicava isso presencial, em 2019, né? Nós aplicávamos no domingo, né? Foi 16 domingos aplicando prova aqui, eu, Edilson Divina, a própria irmã, 16 domingos aplicando prova. Então, e quando voltar presencialmente, também, eu espero que será aplicado no domingo, porque, principalmente para a terceira série, porque é um simulado SAIS-ENEM que eu gosto de simular tudo, até a situação de estresse. Ah, mas por que fazer no domingo? Por causa da situação de estresse. O aluno, ele não pode ficar fazendo prova sexta à tarde, sábado de manhã, e no dia do Enem fazer prova domingo à tarde. É prática, é treinamento, é simulado. Então, a gente simula até a situação de estresse, tá? Quando voltar presencialmente, provavelmente será nos domingos, mas por enquanto não, tá bem? Então, primeiro, eles irão fazer ensino médio, tá bom, gente? Eles irão fazer 8 simulados SAIS-ENEM esse ano. Então, são 8 provas idênticas ao Enem antes do próprio Enem, certo? Isso para a terceira série, né? Que para a primeira série, se o aluno fizer os 8 simulados no primeiro, no segundo e no terceiro, ele vai chegar com 24 simulados do Enem, né? Com essa carga de experiência. Então, vai ser para o primeiro, para o segundo e para o terceiro, valendo nota de simulado, tá bom? Então, é obrigatório que os alunos façam o simulado SAIS-ENEM para compor a nota deles. O primeiro é agora, dia 23 de março, dia 30 de março, certo? E será totalmente virtual. O segundo está marcado para a segunda quinzena de abril. Todo mês é um simulado SAIS-ENEM. O segundo já é presencial.
né? Aí nós vamos ter que esperar para ver a situação, se a gente vai aplicar ele presencial ou não, certo? Bom, boa noite, queridos pais. Para os nossos pais novatos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Este momento foi possível vocês perceberem que o nosso propósito maior é trazer um pouquinho da experiência, das práticas pedagógicas, das ações que nós, enquanto equipe docente, enquanto equipe diretiva, tem trabalhado no CNCA, nesses primeiros 2 meses de aula, né? O que nós temos correspondido às nossas famílias, o que nós temos impactado os nossos alunos, o que tem, na verdade, acontecido nesse contexto de pandemia. Nós sabemos que nada tem afligido mais nesse contexto de pandemia quanto as escolas. O CNCA não é diferente. Os alunos não voltaram os mesmos, as famílias não voltaram as mesmas, os professores não voltaram os mesmos. E nós sabemos que, diante de todo esse contexto, a questão do emocional, ela conta muito. Nunca se falou tanto na educação quanto agora o prefixo ré. Reavaliar, reinventar, ressignificar, rever ações de comportamento, ações de aprendizado. E quando a gente fala diante de tudo isso, a escola preocupa muito com a questão da comunicação. Então, nós achamos assim, e apesar de que Fernando falou que existem várias ferramentas, né, que nos leva a comunicar, tanto no contexto pedagógico quanto no contexto informativo. Mas a comunicação, ela tem que ser clara, ela tem que ser precisa. Seja ela entre professores e gestão, seja ela entre família e escola. Então, senhores pais, o que nós queremos, enquanto equipe diretiva, dizer para vocês é que, muitas vezes, o pai procura o coordenador pedagógico, não só o Fernando, mas às vezes eu estou vendo pais que têm filhos também na coordenação de fundamental séries iniciais. Às vezes procura a professora Juliane na parte da manhã, onde ela só trabalha no período vespertino. Ou a professora Fabrícia no período vespertino e ela só trabalha no período matutino. Então, nós queremos dizer o seguinte, a equipe está aqui sempre pronta para atendê-los, né? Se nós não resolvermos o problema naquele momento, a problemática que foi criada, nós vamos estar entrando em contato com a coordenadora, com o coordenador, nós vamos estar viabilizando de forma que a gente vai procurar estar resolvendo. Por que eu estou dizendo tudo isso? É porque foi feita uma pesquisa de qualidade, né, onde nós vamos estar falando sobre isso, e aí nós podemos, a equipe já sentou, já analisou o resultado dessa pesquisa. Essa pesquisa ela foi realizada, o período que foi analisado por nós foi de 4 a 8. Então, onde muitos pais deram suas justificativas, deram sugestões, fizeram questionamento, e a equipe diretiva já analisou, já mensurou, já elencou algumas ações necessárias que deveriam ser tomadas, né? E aí, nesse contexto, eu estou dizendo isso por quê? Porque embora o coordenador ou a coordenadora pedagógica, ela otimize o seu tempo diante da sua rotina dentro da escola, muitas vezes esse coordenador, essa coordenadora, não vai poder atender o professor naquele momento ou o pai naquele momento específico. Então, Edilson está aqui, eu estou aqui, a própria Imandiná, sempre prontos a atendê-los, a orientá-los, a acolher a sua sugestão, né, para que a gente possa, escola e família, caminhar na mesma via, para não ter contratempos. Então, diante dessa pesquisa, nós vamos dar um feedback para os pais, nós já fizemos um feedback para vocês, vamos estar colocando isso no site, né? E é como o Fernando falava, por que a escola preocupa tanto com essas questões e ele enfatizou tantas metodologias e as ferramentas pedagógicas que temos trabalhado aqui? Nós sabemos que existem vários reforçadores, pais. E também sabemos e temos convicção que o ambiente escolar
em domicílio não é o mesmo ambiente escolar do que estar na escola, o ambiente escolar de sala de aula propriamente dita. Então, o aluno de ensino médio, principalmente, ele precisa organizar a sua rotina, né? Tem que ter reforçadores e estímulos positivos para que a gente tenha sucesso. E, acima de tudo isso, a gente nota assim, o nosso aluno, ele é um aluno que ele é ouvido, ele é um aluno que tem oportunidade de colocar as suas emoções para fora, de falar, de sugerir. Então, é para isso que nós estamos aqui, para a gente estar orientando, ouvindo, discutindo ações e tentar corresponder. Eu sei que tem muitas questões diante desse contexto que vão ser lançadas aí, né? Então, eu vou abrir para os questionamentos. Aí vocês podem digitar aí no chat, que daí nós vamos tentar responder vocês, tá bom? Muito obrigada. Bem, então a gente agora queria a participação dos pais, né, nesse momento, né, momento de pandemia, momento de aula online, híbrida. Então, pode ter alguma dúvida, pode ter alguma dúvida em relação às avaliações que eu falei. Se alguém quiser participar, compartilhar conosco, pode ficar à vontade. Se algum dos nossos professores que estiver logado também quiser falar um pouquinho com os pais sobre essas aulas online, podem ficar à vontade. Eu estou vendo alguns logados. Se algum professor quiser participar conosco também, fique à vontade, gente. Bem, só reforçando então, já eu vou fazer igual a professor em sala de aula, né? Quando o aluno não tem a dúvida, a gente joga a dúvida, né, Edilson? Só reforçando a colocação da Divina, a gente está sempre disponível também para qualquer situação, qualquer dúvida que for colocado. Deixa eu responder a Cristiane Barcelos. Não, Cristiane, não existe grupo de WhatsApp só para os pais, existe o grupo de WhatsApp que é o grupo de transmissão da sala, tá? Que está, que está limitado a mensagem somente do professor e link dos professores, tá? Mas os contatos dos coordenadores, a gente está nesses grupos. Então, se você estiver no grupo da sala, você tem lá o meu contato, contato da Divina, do Edilson, e você pode entrar, mandar mensagem para a gente no privado, tá bom? E tem um aplicativo do Delta, no qual você pode mandar mensagem também, que todos os dias as notificações chegam na secretaria. Então, quem não tiver o aplicativo do Delta, é só baixar o Delta Class. São dois aplicativos que o colégio usa. Um é de material didático, que é o aplicativo do SAS. E o Delta Class é o aplicativo da secretaria. Você pode mandar mensagem, tá? Você vai ver o boletim, as notas, você vai ver parte do financeiro, avisos, notificações. Então, o Delta Class é o aplicativo de informação que o colégio usa, tá bem? Deixa eu só ler a colocação da Márcia. Tá, Márcia, é o seguinte, a colocação das câmeras, assim, a gente decidiu no colégio não pedir as câmeras ligadas, não obrigar, para que a gente não crie situações que o aluno fique ainda mais constrangido, né, na sala. Então, assim, por enquanto, nós não temos tipo problema por falta de câmera. Mesmo com o aluno com a câmera desligada, aquele que quer participar, participa, né? O que a gente sempre pede é para o professor ficar com a câmera ligada, né? Porque aí fica mais próximo do aluno com a câmera ligada, tá? Algumas situações, o professor já me mandou mensagem, falei, não, vou ter que desligar minha câmera porque a internet está ruim. Esse casos esporádicos que acontecem. O professor vai estar sempre com a câmera ligada, igual nós estamos aqui, né? Por causa do visual, por causa de tudo isso. Agora, obrigar os alunos a ficar com a câmera ligada, eu não acho interessante. Nós adotamos a postura de não obrigar, para não constrangir aqueles que não gostam. Se for como padrão, tem que ser para todo mundo, né?
E a gente não pode pensar no universo, por exemplo, de 30 alunos, tem 4 que iria ficar muito constrangido. Câmera é uma coisa difícil, a gente demora a acostumar, e a gente optou por não obrigar os alunos a ligar a câmera. É opcional, tá bem? Mas eu creio que aos poucos eles vão acostumando, né, Fernando? E é importante que eles realmente participem com câmera ligada, né? Que o professor vê cada um, pode conversar com cada um. E nessa questão de comunicação, pais, eu creio que todos vocês, além do telefone, além do celular do colégio, eu creio que vocês têm também o celular da Divina, do Edilson, do Fernando. Quem não tiver o meu ainda, pode pedir, porque é muito importante, às vezes os pais precisam entrar em contato, faz uma chamada ou uma videochamada. Eu tenho um celular que é só mesmo para atender os pais, como são muitos, né? Um particular. Eu tenho muito contato com os pais do Fundamental 1 e infantil, né? Que a gente conversa mais, que eles entram mais em contato. Mas qualquer pai que quiser conversar comigo também, tem o meu celular particular. Quem não tiver, pode ligar na escola e pedir. Qualquer coisa, faz uma videochamada, manda um áudio. A gente atende com muito carinho. Tem conversado, a Sheila é uma que faz muito isso, né, Sheila? A gente conversa bastante, tira as dúvidas, né? A Sheila, a mãe do Natan, outras também, que eu não estou vendo aqui, mas é muito importante isso, tá bem? A comunicação entre nós é fundamental. Qualquer dúvida, procure-nos, tá bem? Isso mesmo, irmã, obrigada. Deixa eu responder primeiro o Antônio, né? O Antônio fez uma pergunta bem pertinente, né? O Antônio Antunes. Como saber se meu filho está realmente participando das aulas, pois estou no trabalho? Pois é, Antônio, isso é uma demanda da maioria dos pais, né? A maioria dos pais estão no trabalho, não só você. E aí o colégio preocupa-se com isso. E então, o que a gente faz? A gente faz a frequência dos alunos. Os professores fazem essa frequência e a coordenação também faz essa frequência diária. Como eu falei lá no início, é muito importante que o aluno esteja logado com o próprio nome para eu saber, né, que ele está na aula, tá? Então, assim, quando a gente sente falta do aluno, alguns sinais, a gente tem alguns sinais. Por exemplo, a aula terminou, o professor despediu, falou que os alunos iam para outra aula e está lá 2 alunos que ficaram logados na aula. Ou seja, ele não estava prestando atenção no professor. Aí a gente anota esse nome e entra em contato com os pais. Quando a gente faz chamada e percebe que 2 ou 3 vezes o aluno não está na aula, a gente faz uma lista, passa para a Divina, o Edilson está constantemente ligando para os pais, tá? Então, assim, a gente está fazendo esse trabalho, não é fácil, é um trabalho de formiguinha, e a gente está sempre de olho nesses alunos mais faltosos. Quanto à participação, Antônio, o aluno está questionando o professor, ele está perguntando, ele está tirando a dúvida, aí já é um caso mais específico, é um caso que eu acho que o pai orientar o aluno, e eu tenho certeza que o professor orienta isso, é que o pai oriente também, que ele não fique com dúvida, que ele não tenha medo de perguntar, né, que ele levante a mão, o aplicativo tem essa ferramenta, que ele faça a pergunta dele, que ele deixe a pergunta dele gravada no chat, que o professor vai tirar a dúvida. Porque a participação também não é só assistir, o aluno não pode ser um ouvinte, o professor não é um palestrante, e o aluno por si não é um ouvinte. Então o professor está ali para dar uma aula, e o aluno está aí para entender e participar da aula. Então a gente até orienta os pais, conversa com seus filhos, que não é uma palestra. O professor não é palestrante, o aluno não é ouvinte. E a capacidade de aprender somente ouvindo é muito menor do que participando. Tá? Então a coordenação está com essa preocupação de fazer a frequência e entrar em contato assim que a gente vê que os alunos não estão participando, mas a participação ativa também tem que partir muito deles. Tem uma outra colocação, aí eu só vou passar para o Edilson responder. Tá. A Leia, né? A Leia Cristine. Às vezes há um barulho exterior dos pássaros, principalmente das araras, e para estar online atrapalha muito. Leia, o que acontece? O viveiro CNSA, ele é um viveiro já de anos aqui, né? Essas araras já fazem parte do patrimônio do colégio, né? São criadas como animais de estimação, a estima que nós temos por ela.
E tem hora, especialmente algumas horas do dia, que elas também gritam muito, né? A Aurália não canta, ela grita, né? São psicoativos, né? Carlos Éder. Elas gritam, né? São praças gritadores. E esse na aula online às vezes atrapalha. Nós estamos tentando algumas situações, que é fechar a janela da sala, né? Usar recursos que minimizem o barulho exterior, para tentar suprir essa dificuldade. Inclusive agora que só está aula online, não está tendo aula naquelas salas. Agora, né? Quando for híbrido, ainda precisamos usar todas as salas. Mas a gente está tentando minimizar esse problema, tá? Nós não podemos dar nossas araras e soltá-las por aí, né? Não podemos fazer isso, tá bem? Por nada, Leia. Mas e só te falar também que não é que a gente está omisso, tá? É porque realmente a situação é que a gente está tentando resolver da melhor maneira possível. Inclusive, professores reclamam também quando as araras começam a gritar. A Sheila respondeu ali, irmã, que sempre tem a resposta. A Sheila é a mãe do Natan, né? Mais alguém, pessoal? Começou a aparecer algumas colocações, vocês podem participar à vontade. Se alguém quiser falar também, não quiser digitar, quiser falar no microfone, fique à vontade. Bem, então se não tiver mais algumas colocações, eu vou passar para a irmã Diná, só para encerrar a nossa reunião, já são 8h30. Só para a irmã encerrar, agradecer a presença de vocês. Então, prezados pais, se não tiver mais nenhum questionamento, nenhuma pergunta, podemos encerrar aqui. Eu quero agradecer com carinho a participação de todos. Agradeço com carinho a participação de todos. Estou vendo ali os professores. Muita alegria. O Castelo está jantando, né, Castelo? Tá, os professores, os pais. Que Deus nos abençoe a todos. Uma ótima noite. Tá? Que Deus abençoe a todos. Então, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.